Capítulo 10. Suirei. Então ele sabe. Ela tinha um pressentimento sobre a pessoa de quem Jinshi estava falando outro dia. Afinal, ele era parte do motivo pelo qual Mau Mau evitava diligentemente chegar perto do acampamento militar. Ela soltou um suspiro. A forma como sua respiração embaçava o ar era prova suficiente de que o frio ainda estava presente e era responsável, os passos da primavera ainda distantes. Não havia mais ninguém na sala. Jinshi e Gao Shun saíram logo pela manhã. Nos 2 meses em que Mau Mau o serviu, ela começou a conhecer a rotina de Jinshi. Uma tarefa específica parecia surgir a cada 2 semanas. No dia anterior, ele tomava um banho longo e lento e queimava incenso antes de sair. Mau Mau aproveitou esses dias para dar um polimento completo no chão, e era isso que ela estava fazendo hoje, passando um pano diligentemente no chão. Suas mãos estavam ficando dormentes de frio, mas com Suiren a observando, suave, mas implacável, Mau Mau não conseguia nem pensar em relaxar. Depois que Mau Mau limpou metade do prédio, Suiren finalmente pareceu satisfeito e sugeriu que parassem para tomar chá. Eles puxaram 2 cadeiras até uma mesa redonda na cozinha e sentaram-se com xícaras de chá quente nas mãos. As folhas eram sobras, não eram novas, mas eram de tão alta qualidade que a bebida ainda tinha um cheiro maravilhoso. Mau Mau saboreou o aroma doce enquanto comia uma bola de gergelim. Gostaria que pudéssemos comer algo mais saboroso, pensou Mau Mau, mas soaria grosseiro dizer isso em voz alta. Ela suspeitava que Suiren havia preparado o lanche presumindo que uma jovem iria gostar de um doce. Então Mau Mau se sentiu compelida a parecer agradecida, mas então percebeu que a própria Suiren estava mastigando ruidosamente alguns biscoitos de arroz grelhados. Mau Mau não disse nada por um momento. Ah! Esse sabor salgado é como um vício, disse Suiren. Ela e Jinshi certamente eram iguais, pensou Mau Mau. Ela estendeu a mão para o prato de biscoitos, mas Suiren pegou o último antes que pudesse pegá-lo. Agora Mau Mau tinha certeza de que ela estava fazendo isso de propósito. Muito desagradável, esse atendente. Mau Mau sempre acabava sendo ouvinte quando fazia um lanche com outras mulheres, e assim foi no chá com Suiren. Ao contrário das damas do Distrito de Prazer ou do Palácio dos Fundos, Suiren não gostava de fofocas, mas era dada a discursar sobre o dono da casa. A refeição desta noite é vegetariana, então certifique-se de não delatar carne ou peixes escondidas, disse Suiren. Sim, senhora. Mau Mau sabia que não deveria perguntar porque eles estavam comendo como se estivessem passando por algum tipo de purificação ritual, mas Suiren deu a entender apenas o suficiente com seu tom para que Mau Mau pudesse adivinhar. Os eunucos podem realizar ofícios rituais? Ela imaginou. A purificação era normalmente realizada por aqueles que participavam de rituais religiosos. Aqueles de origem aristocrática ou nobre poderiam presidir tais funções de tempos em tempos. Havia uma série de coisas sobre Jinshi que Mau Mau não entendia. Por um lado, por que um homem de nascimento como o dele deveria ter se tornado um eunuco? Por outro lado, quando ela considerava a época da vida dele em que isso acontecerá, fazia certo sentido. A ex-imperatriz viúva, que em sua época era vista como praticamente uma imperatriz por direito próprio, era uma mulher de habilidades consideráveis. Dizia-se que foi a sua influência, e não graças ao seu filho incompetente, que evitou que o país caísse no caos durante o reinado do antigo imperador. Mas o corolário natural desse facto foi que ela se baseou na sua própria autoridade para muitas das ações que tomou. Tal como transformar à força em eunuco um médico muito capaz que ela favorecia, o pai de Mau Mau. Seria razoável supor que Jinshi se tornou eunuco em circunstâncias semelhantes. Ah, e preciso que você faça uma pequena tarefa para mim esta tarde. Você terá que ir ao médico e pegar um remédio. Sim, senhora. Mau Mau deixou escapar antes que Suiren terminasse de falar. Eu gostaria que você estivesse sempre tão entusiasmado, disse ela, e encheu o resto do biscoito de arroz em sua boca. O consultório médico ficava no lado leste do palácio externo, próximo ao quartel-general militar. Talvez tenha sido conveniente para todos os ferimentos que os militares produziram. Mau Mau lembrou-se do que Jinshi havia dito sobre esse médico, mas também estava interessada nele por outros motivos. Ela uma vez teve experiência em primeira mão com um de seus medicamentos, e foi mais do que suficiente para convencê-la de que ele era um praticante talentoso. O Palácio dos Fundos tinha um charlatão absoluto administrando seu consultório médico, um verdadeiro desperdício, mas Mau Mau estava extremamente curioso para saber como as coisas eram feitas no pátio externo. Vim buscar alguns remédios, disse ela, apresentando a etiqueta que Suiren lhe deu. O médico, um homem de maçãs do rosto salientes, olhou para ele,
pediu a Mau Mau que se sentasse e desapareceu em uma sala dos fundos. Mau Mau sentou-se e respirou fundo. Uma profusão de cheiros acres e sabores amargos encheu seu nariz e boca. Na secretária onde o médico estivera até a sua chegada, Mau Mau viu um almofariz e um pilão com algumas ervas meio esmagadas. Com um supremo esforço de vontade, ela conseguiu controlar a vontade de virar o lugar de cabeça para baixo. Ela teria dado qualquer coisa para dar uma boa olhada no armário cheio de remédios na sala ao lado. Não. Ela implorou a si mesma. Tenho que permanecer forte. Ela podia sentir seu corpo avançando em direção ao outro quarto, apesar de si mesma. Posso perguntar o que você está fazendo? Disse a voz fria de uma mulher. Mau Mau voltou à realidade, descobrindo atrás dela uma senhora da corte de aparência muito exasperada. Mau Mau lembrou-se dela. Era mulher alta. Mau Mau percebeu que ela devia parecer profundamente desconfiada ao se esgueirar para outra sala como estava e prontamente voltou para sua cadeira. Só esperando por um remédio, ela disse inocentemente. A outra mulher parecia querer dizer algo sobre isso, mas naquele momento o médico reapareceu com a receita. Ah, Suirei. Quando você chegou aqui, ele disse levemente. A mulher que ele chamava de Suirei franziu a testa como se não gostasse do tom dele. Vim reabastecer os remédios que eles têm na guarita, disse ela. Ela devia estar se referindo a algum lugar do acampamento militar. Agora que Mau Mau pensou sobre isso, ela percebeu que a última vez que encontrou Suirei também foi nas proximidades da área militar. Na época, ela se sentiu estranhamente como se Suirei tivesse algo contra ela, e a atitude que ela viu da mulher agora apenas confirmou suas suspeitas. Suirei estava olhando para Mau Mau como se desejasse que a jovem serva estivesse em qualquer outro lugar. No mínimo, Mau Mau agora entendia por que Suirei cheirava a ervas medicinais quando se conheceram. Eu tenho tudo bem aqui. Precisa de mais alguma coisa? O médico perguntado. Sem falar nisso. Desejo-lhe um bom dia. Suirei recebeu o tom francamente insinuante do médico com quase indiferença. O médico parecia quase um pouco triste ao vê-la partir. Então é assim, pensou Mau Mau, estudando o médico decepcionado e refletindo sobre como ele era fácil de ler. Quando ele percebeu que ela o estava observando, ele franziu a testa e entregou o remédio para ela. Essa mulher trabalha com os militares? Mau Mau perguntou. Ela realmente não quis dizer nada com isso. Foi apenas um pensamento passageiro. Sim. Embora não haja necessidade de uma mulher qualificada da corte externa para lidar com esse tipo de coisa, Mau Mau olhou para ele com expectativa, mas o médico não deu mais detalhes. Ele apenas balançou a cabeça e disse: não é nada. De qualquer forma, aqui está o seu remédio. Ele empurrou o pacote para ela e depois fez um gesto de desdém com a mão. Vá em frente, saia. Aparentemente Mau Mau havia dito algo que ela não deveria ter dito, mas exatamente o que era lhe escapou. Algo que uma senhora da corte normalmente não faria. Ela repetiu para si mesma. Ela concluiu, porém, que não havia nenhuma necessidade especial de se preocupar com o portentoso pronunciamento. Em vez disso, ela pegou o pacote e espiou dentro. Havia algum tipo de pó nele. Querendo saber o que seria, ela colocou a ponta de um dedo na língua. Seu mau hábito. Isso é, pó de batata. Ela saiu do consultório médico perplexa. Você precisa de alguma coisa do consultório médico hoje? Mau Mau perguntou olhando para Suiren, mas a dama de companhia não se deixou enganar. Não quero que você relaxe, disse ela com firmeza. Não considero isso uma negligência, respondeu Mau Mau mentalmente. Ela estava tão ansiosa por cheirar aquele rico aroma de remédio. Por falar nisso, disse Suiren, secando as mãos, presumo que você tem usado silenciosamente nosso depósito para guardar algumas ervas incomuns. Não quero que isso continue. Ela nunca se esqueceu de torcer a faca. O rosto de Mau Mau se contorceu em uma carranca enquanto ela apertava um pano e limpava o chão. Suiren era uma força muito mais temível do que a dama de companhia do pavilhão de Jade. Talvez a idade realmente tenha trazido artimanhas. Se você acha que não tem espaço suficiente no seu quarto, talvez você possa falar com o mestre Jinshi. Temos quartos mais que suficientes aqui. Se você apenas perguntar, ficará surpreso com o quão complacente ele pode acabar sendo. Suiren parecia excepcionalmente alegre. Mau Mau se perguntou se isso era verdade. Afinal, Jinshi recusou seu pedido de um estábulo. Não, senhora, ela disse agora. Eu nunca poderia transformar a residência de um nobre em armazenamento medicinal.
Suiren levou a mão surpresa à boca enquanto se sentava em uma cadeira. Você não parece o tipo que se importaria, Xiao Mao, mas sempre acaba sendo muito cauteloso. Sou apenas uma jovem de origem humilde. Ninguém está mais surpreso do que eu em me encontrar aqui. Eu posso entender isso. Mas Suiren tinha uma expressão distante nos olhos. Ela estava olhando pela janela. Breves rajadas de neve ocasionalmente caíam. Exorto-vos a não imaginarem que aqueles que são bem-nascidos são criaturas fundamentalmente diferentes de vocês. Nenhum de nós, por mais principesco ou pobre que seja, sabe o que acontecerá em nossas vidas. Isso por si só nos une em todas as divisões. Você acha, senhora? Eu realmente quero, disse Suiren com um sorriso, levantando-se da cadeira. Então ela veio carregando uma grande cesta cheia de lixo até a borda. E agora é hora de trabalhar, Xiao Mao. Você acha que poderia jogar isso fora por mim? Suiren exibia um sorriso plácido no rosto, mas a cesta chegava quase ao peito de Mau Mau e parecia muito pesada. Não se podia confiar apenas em qualquer empregada ou criado aleatório para descartar o lixo no prédio de Jinxi. Havia um grande número de pessoas por aí que iriam vasculhá-lo com muita avidez para encontrar qualquer coisa que pudesse proporcionar uma vantagem estratégica. O caminho para a lixeira passa pelo consultório médico, disse Suiren. Se tudo o que você fizer for superar isso, certamente não me importo. Isso não é um favor, é uma tortura, pensou Mau Mau franzindo a testa. Mas mesmo assim colocou a cesta nas costas, balançando sob o peso. Mau Mau estudou as marcas acentuadas que as alças da cesta haviam deixado em seus ombros, perguntando-se quanto havia ali. Bem, pelo menos ninguém seria capaz de vasculhar o lixo deste nobre em particular agora. Tudo virou cinzas. Quanto a Mau Mau, tudo o que ela pôde fazer foi suspirar pela ignorância desse importante personagem sobre quantos problemas ele causava às pessoas ao seu redor. Ela estava prestes a voltar quando algo chamou sua atenção. É isso que eu penso. Não muito longe da lixeira havia algum tipo de construção. Pelo relinchar dos cavalos, ela suspeitava que fosse um estábulo. A grama, natural e mal cuidada, crescia nas proximidades. Só que claramente, nem tudo que havia era forragem. Mau Mau lançou um olhar furtivo em uma direção, depois na outra, depois correu e caiu sobre seu alvo. Para o olho destreinado, parecia uma simples grama seca. Cheirava a uma planta desperdiçada no inverno. Puxá-lo para fora do solo e ele mostrou raízes longas, junto com um crescimento pequeno, mas inconfundível, semelhante a um tubérculo. Era uma planta silvestre frequentemente usada para dar sabor a remédios. Por si só, não era tão incomum. O que foi incomum foi encontrá-lo crescendo aparentemente aleatoriamente entre um pedaço de outras gramíneas. Muito fertilizante aqui atrás dos estábulos, talvez? Mau Mau pensou. Mas simplesmente não parecia o tipo de coisa que normalmente cresceria num lugar como este. Mau Mau olhou em volta novamente. Havia uma colina modesta nas proximidades, onde crescia uma profusão de ervas que pareciam nitidamente medicinais. Ela largou a cesta e correu para o monte. Ela encontrou um campo de solo macio e rico, repleto de flores e ervas de cheiro estranho. Não eram produtos comuns de cozinha. Ainda estavam um pouco sem cor, por conta da estação, mas foi mais que suficiente para fazer brilhar os olhos de Mau Mau. Exultante, ela começou a inspecionar cada planta, tentando determinar o que era, quando o som de passos, abafados pela terra fofa, se aproximou dela. E o que você está fazendo? Perguntou uma voz muito irritada. Mau Mau, ainda agachado no chão, olhou para trás e descobriu a mulher alta parada atrás dela. Numa das mãos ela segurava uma pequena cesta, no outro, uma foice. Suirei, foi assim que o médico a chamou. Merda. Mau Mau sabia que ela deveria parecer suspeita aqui. Ela decidiu tentar se explicar, consciente de que a foice poderia cair sobre ela a qualquer momento. Por favor, senhora, não há motivo para alarme. Ainda não escolhi nada. Significa que você estava prestes a fazer isso. Posso atender? Suirei permaneceu impressionantemente calmo. A foice não foi apontada para Mau Mau, mas sim colocada suavemente no chão junto com a cesta. Qualquer agricultor gostaria de inspecionar um campo tão bom, disse Mau Mau. E que palácio está povoado de agricultores? Ela estava com Mau Mau lá, mas Mau Mau achou que era uma frase inteligente. Onde havia campos, tinha que haver agricultores, certo? Infelizmente, Suirei não achou esta lógica tão coerente ou convincente como Mau Mau. Em vez disso, a mulher suspirou.
Não estou aqui para pendurar você pelos polegares ou algo assim. De qualquer forma, este jardim não é tecnicamente permitido. Porém, um aviso: o médico aparece aqui periodicamente, então eu não recomendaria fazer muitas visitas. Ela começou a arrancar ervas daninhas enquanto falava. Então ele deixou você ficar no comando deste lugar? Tipo de. De qualquer forma, ele me deixa plantar o que eu gosto. Aos ouvidos de Mau Mau, Suirei parecia notavelmente desinteressado. Mau Mau não transbordava exatamente de entusiasmo, parecia que ela havia encontrado uma alma gêmea. Suirei, porém, parecia ter senso social suficiente para se juntar às outras damas da corte quando elas implicavam com Mau Mau. E o que você gosta de plantar? Suirei olhou para Mau Mau sem dizer nada, mas apenas por um segundo. Então ela voltou seu olhar para o chão. Um remédio para reviver os mortos. Isso foi o suficiente para fazer o coração de Mau Mau bater forte. Ela quase agarrou Suirei e exigiu saber do que ela estava falando, mas a racionalidade tomou conta dela no último momento. Suirei olhou para Mau Mau e disse a coisa mais cruel que se possa imaginar: estou brincando. Mau Mau não respondeu, mas a devastação devia estar clara em seu rosto, pois a outra mulher deu uma risada sem humor. Dizem que você é uma apotecária. Mau Mau se perguntou onde ela tinha ouvido isso, mas assentiu. Suirei ficou mais uma vez sem expressão enquanto arrancava folhas mortas. Ela deixou raízes grossas, aparando as folhas com a foice. Eu me pergunto quão bom é uma apotecária, disse ela, e Mau Mau, se não estava enganada, ouviu uma farpa na voz de Suirei. Ela olhou para Suirei e respondeu apenas: boa pergunta. Milímetro, Suirei disse, e se levantou. Eu planto hipomeias aqui todos os anos. Mas ainda não é a temporada. Então ela pegou suas ervas e desceu a colina. Um remédio para reviver os mortos. Se tal coisa existisse, Mau Mau faria qualquer coisa para colocar as mãos nela. A humanidade procurou um meio de imortalidade praticamente ao longo de sua história. Poderia tal coisa existir? Mau Mau acreditava, na verdade, que a possibilidade não poderia ser descartada, mas balançou a cabeça diante da ideia de que seria apenas uma droga que trazia as pessoas de volta à vida. Ela olhou ansiosamente para o campo por um momento, a parte dela que queria se servir de alguma coisinha e a parte que sabia que não deveria ficar discutindo. No final, a disputa mental só fez com que ela voltasse tarde. A disciplina de Suiren era modesta, mas severa. Mau Mau viu-se limpando e polindo até as vigas do teto.